Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje estou vestido de tiozão com essa roupa horrorosa aqui que eu tô usando, porque tá um frio da desgraça aqui hoje, pra gente poder conversar sobre essa produção dos anos 80, final dos anos 80 ali, que fez bastante sucesso, que é com certeza um dos maiores sucessos aí desse período, e que eu resolvi trazer pro canal dessa vez agora, aqui nesse momento, porque é um filme que, na minha opinião, pelo menos tem uma proposta que tem tudo a ver com o Tico e Teco Defensores da Lei, que estreia na próxima sexta-feira no Disney Plus. Inclusive já fiz até um vídeo falando um pouco sobre esse filme, né? Como eu achei que os dois filmes têm propostas muito parecidas e que seria interessante conversar sobre esse filme aqui, tô aqui então falando dele, né? É até legal porque isso aqui é um pontapé inicial pra gente conversar mais sobre as produções da Touchstone aqui no canal. Pra quem não sabe, a Touchstone Pictures era o estúdio de produções adultas da Disney ali entre os anos 80, 90 e 2000. Esse estúdio lançou vários filmes e produziu alguns filmes interessantes, como até Piratas do Caribe, por exemplo, né? Que depois a Disney acabou colocando o selo dela. Mas tem vários filmes interessantes que estão disponíveis no Star Plus, por exemplo, que eu posso trazer aqui pro canal, que foram lançados sobre esse selo da Touchstone, né? Da mesma maneira que eu falo sobre os filmes da 20th Century Studios hoje em dia, né? Então isso aqui serve de pontapé inicial. Quem sabe aí no futuro a gente não fala um pouco mais sobre as produções da Touchstone. Mas enfim, tô me adiantando, vamos voltar aqui pro assunto que é uma cilada para Roger Rabbit. Mas antes, se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, eu te peço para se inscrever e deixar o like nesse vídeo, tá bom? Isso ajuda pra caramba ao canal a continuar crescendo e não sei nem porque eu tô falando tudo isso agora. Vamos logo pra vinheta aí. Eu falei pra deixar o like? Who Framed Roger Rabbit? Uma cilada para Roger Rabbit, filme de 1988 dirigido pelo gênio Robert Zemeckis. Eu já falei esse nome aqui no canal algumas vezes, ele era um dos líderes da Imagine Movers Digital, uma empresa focada até hoje em fazer efeitos visuais para filmes, né, que serão lançados nos cinemas, mas que também lançou suas próprias animações em captura de movimento, Expresso Polar, dirigido pelo Robert Zemeckis, aquele filme do Jim Carrey, Os Fantasmas de Scrooge, também dirigido pelo Zemeckis, aquele xoxo Marty Precisa de Mães, que tem crítica no canal, que aí o Zemeckis não dirigiu, né, dá bem pro currículo dele, porque o currículo dele é muito extenso. Além desses filmes que eu mencionei, o Zemeckis dirigiu a trilogia De Volta para o Futuro, Náufrago, Forrest Gump, e também tá trabalhando no novo filme de Pinóquio, live action da Disney com o Tom Hanks. Então é um diretor que tem um currículo sensacional e esse aqui com certeza é mais um daqueles filmes que você fala, quem que é o Zemeckis? Zemeckis é o diretor dessas obras-primas aqui. Com certeza uma cilada para Roger Rabbit também tá nesse patamar aí dos principais filmes do diretor, mas eu já tô me adiantando, né? Como eu mencionei, o filme foi um grande sucesso, né, de público, de crítica e de bilheteria. A produção custou cerca de 70 milhões de dólares para ser produzida. Estamos falando de um filme dos anos 80, ou seja, isso é bastante dinheiro e mesmo assim arrecadou 238 milhões de dólares em bilheteria, que dá quase 3 vezes aí o valor do orçamento. Realmente um grande sucesso, né? Sem considerar que o filme foi um grande sucesso de público também, o público amou, todo mundo que foi assistir gostou, e também de crítica e dentro da academia. Até porque o filme foi indicado a 6 Oscars, entre eles fotografia, som e direção de arte. Falo desses aí entre eles porque acabou vencendo 3, que foram efeitos visuais, montagem e efeitos sonoros. Além disso, o filme ostenta também um Oscar especial, aqueles Oscars honorários, sabe? Então, é um filme que arrecadou bastante dinheiro, é bem elogiado e também multipremiado, principalmente pela academia. E quem realizou os efeitos visuais e as animações em 2D que são mescladas com o filme foi a própria Walt Disney Animation Studios, né? Eu não tenho certeza, eu acredito que o filme deveria ter sido lançado com o selo da Disney, né? Mas depois, com o caminho mais adulto que a animação acabou tomando, a Disney optou por lançar o filme sobre o selo da Touchstone, que era esse selo para produções adultas, né? E isso acabou gerando aí um filme um pouco mais livre para fazer piadinhas de duplo sentido e etc, que recheiam o filme como um todo, né? Nós temos até algumas personagens que são bem sexualizadas, né? Para fazer essas piadinhas de cunho sexual, que eram de praxe
forte na época, né? Hoje em dia um filme como esse seria cancelado de uma hora para outra, mas na época as pessoas ainda viam graça nisso. Eu vejo graça nisso até hoje, não tô nem aí se vamos cancelar por conta dessa frase agora. Mas as piadas são bem feitas e o filme tem esse tipo de piada, então acaba que não combina você ter no mesmo estúdio de A Pequena Sereia um filme que faz piada sexual a cada 2 minutos. Então acabou que a Disney optou por colocar no seu selo de filmes adultos com razão, né? E além de ter as suas partes animadas produzidas pela Disney Animation e ter sido distribuído pela Touchstone, né? O filme também tem participação da Amblin Entertainment, que é a empresa do Steven Spielberg. Então são vários nomes aqui envolvidos nessa superprodução. E como eu já mencionei, o filme se saiu muito bem. É um filme muito bem sucedido em tudo aquilo que ele quer. Você pode até questionar o roteiro desse filme aqui por causa de algumas decisões tomadas e de algumas facilitações para certos caminhos que o filme quer seguir, sabe? Mas nenhum desses problemas acaba me incomodando tanto, né? Você pode até ter um certo incômodo, eu tenho de vez em quando, mas o filme ele consegue contornar algumas dessas conveniências e facilitações muito bem, fazendo piada, sabe? Como o filme ele tem um astral muito piadista, muito de não se levar a sério, sabe? É um filme que realmente não se leva nem um pouco a sério, você acaba que faz vista grossa e aceita mais certos absurdos. E o absurdo faz parte da proposta do filme. Até porque nós temos aqui um filme que, como vocês já devem saber se já assistiram ao filme, mescla animação com live action, mas não da maneira que a gente já viu na Disney, por exemplo, onde de repente personagens entram no mundo mágico das animações e tal. Não. Aqui as animações vivendo no mesmo mundo que os personagens humanos, né? Aí você tem lá em Hollywood, o filme se passa em Los Angeles, e lá em Los Angeles você tem um humano trabalhando no mesmo lugar que uma animação e tal. Essa proposta já é absurda por si só. E aí o filme ele é construído por diversas situações absurdas. Cada um dos grandes momentos do filme são grandes momentos absurdos, né? Então quando o filme acaba tomando um caminho um pouco absurdo para ir de um ponto A para um ponto B na narrativa, você acaba que aceita isso tudo bem, porque esse ponto A e esse ponto B são absurdos. Então se o caminho entre eles também for absurdo, acaba que não faz diferença. Isso, na minha opinião, é um grande acerto do filme, de aceitar essa aura absurda. E por mais que existam essas pequenas conveniências e facilitações narrativas para a história continuar caminhando para frente, o filme é muito redondinho, muito coeso, muito bem fechado, sabe? É aquele tipo de trama que parece que não para nunca. Ela começa e a trama progride de maneira uniforme até o último minuto, sabe? A história tá sempre acontecendo. E esse aqui é um caso emblemático nesse sentido, porque estamos falando de um filme que tem diversas piadas, diversos momentos isolados extremamente engraçados. E digo mais, esse aqui é um filme que é praticamente um exemplo de como lotar um filme de easter eggs. De 2 em 2 segundos você tem alguma coisa para você ver na tela ali, que você vai notar alguma referência, alguma animação, algum programa que você conhece e tal, algum filme animado. Tem muita referência, mas muita referência. E o filme poderia ficar parando a história para fazer piadinha, sabe? Esse inclusive é um dos meus medos para Tom e Jerry. Não tem nada a ver. Esse, inclusive, é um dos meus medos pra Tico e Teco, sabe? Que o filme não consiga progredir tão bem assim, porque tem que ficar parando pra fazer piadinha. Esse é um ótimo exemplo de como conseguir fazer isso, sabe? Manter a história acontecendo e fazer piadinhas durante tudo isso. É até interessante que quando você tem a participação de alguns outros personagens que sejam lá, seja dos Looney Tunes, seja do Pica-Pau, seja da turma do Mickey, seja qualquer outra dessas turminhas aí, Tom e Jerry, qualquer um que aparece, eles aparecem às vezes pra fazer observações na própria trama, para reagir a alguma coisa que está acontecendo na trama, ou para fazer a trama caminhar de alguma maneira. Então, por exemplo, se um personagem está caindo de um prédio, aí você tem ali o Pernalonga e o Mickey caindo juntos e fazendo uma piada enquanto a história está acontecendo, porque o personagem está caindo, você não sabe se vai morrer caindo lá ou não. Ou então em algum momento onde durante uma certa intriga você vê o Patolino e o Pato Donald fazendo uma disputa de piano, sabe? Esse tipo de acontecimento absurdo, que é com certeza uma grande referência, uma grande piada com esse universo das animações, e acontece com a história caminhando, sabe? O filme em nenhum momento para fazer piada. E isso é um ótimo exemplo de como fazer isso, sabe? Eu espero que Tico e Teco consiga manter esse mesmo estilo, sabe? Fazer a história caminhar cheio de piadas. E Uma Cilada para Roger Rabbit é aquele filme que você não consegue assistir uma vez só. É impossível. Primeiro porque é um filme gostoso, que realmente dá vontade de você assistir de novo. Sabe quando você não tá fazendo nada? O que eu vou fazer hoje à tarde? Vou botar um filme? Uma Cilada para Roger Rabbit. É esse tipo de filme. E ainda
ainda assim, cada vez que você assiste Uma Cilada para Roger Rabbit, o filme se torna mais recompensador ainda. Porque por mais que você já conheça a história, já conheça os desdobramentos do mistério e etc., como eu mencionei, o roteiro não é a melhor coisa do mundo, sabe? E esse próprio desdobramento, esse próprio mistério, também não é a coisa mais original do mundo. Então, desde que você assiste a primeira vez, você já nota algumas coisas que são relativamente padrões, inconvenientes e clichês dentro do gênero, né? Então, a história em si não é o grande chamariz. O grande chamariz é que a história é contada de uma maneira muito original, muito criativa, muito exagerada, muito divertida e, como eu mencionei, o filme tem essas diversas referências e easter eggs. E você reassistir essa história, que já é bem contada por si só, procurando esses easter eggs, encontrando novas coisas que você não tinha notado na primeira assistida, ou na segunda, ou na terceira, é uma nova aventura, entendeu? Isso te recompensa de novo. Então é aquele típico filme que você não assiste uma vez só, é impossível você assistir uma vez só. Você assiste uma vez, você quer assistir de novo para você notar um personagem que você não viu, ou uma piada que você por acaso deixou passar, uma referência que estava escondidinha, né? E isso é muito interessante dentro do filme. E uma coisa que eu adoro em Uma Cilada para Roger Rabbit é o seu trabalho visual também, porque tecnicamente falando esse filme aqui é primoroso, né? O design de produção do filme é muito criativo ao fazer uma mistura bem homogênea entre a criação de novos universos e novos ambientes, de ambientes internos principalmente bem originais e principalmente também de uma reconstrução histórica muito fidedigna e muito criativa também da Hollywood clássica, né? O filme se passa na Hollywood dos anos sei lá o que, não sei quais anos, mas era uma Hollywood um pouco mais clássica, né? E essa construção de época e de cenários é feita de maneira sensacional. E principalmente, além do trabalho de design de produção que é impecável, né? Tanto nesse trabalho de cenários, quanto na concepção dos personagens animados para o próprio filme, é também impecável a maneira com que isso tudo é concebido, sabe? A mescla de animações com personagens em live action é feita de maneira perfeita. Nós temos aqui uma coisa diferente daquilo que a gente vê nas principais animações da Disney, que fazem esse tipo de mistura, porque apesar da gente sempre ver algum objeto, algum personagem em animação interagindo com os personagens em live action, uma coisa que é muito corriqueira nesse tipo de filme da Disney é os personagens serem inseridos dentro de uma animação. Então você tem lá os cenários inteiros concebidos em animação, você tem os personagens, tudo em animação, e aí um personagem em live action andando ali. Aqui é o contrário, porque você tem os cenários reais, as pessoas reais, e aí os personagens em animação são inseridos depois. E você poderia fazer isso de maneira um pouco mais simples se você só tivesse os personagens caminhando. Mas não, você tem personagens animados batendo em personagens em live action, jogando bebida, quebrando paredes, derrubando coisa no chão, sabe? E a maneira com que tudo isso é feita é primorosa, é impecável, é lindo, a mescla é muito bonita. Você pode até encontrar algum defeito visual no filme, mas gente, é um filme dos anos 80. A mistura que é feita nesse filme aqui, levando em consideração a época, na minha opinião, é perfeita. O trabalho visual desse filme aqui é perfeito, né? E é interessante também, eu não sei se foram os mesmos artistas, mas cada vez que você vê algum personagem de outra animação, a hora que você vê o Pica-Pau, a hora que você vê os Looney Tunes ou os personagens do Mickey, a fidelidade com os traços reais desses personagens também é sensacional, né? Um nível de detalhismo assim excepcional. Então é um filme que tecnicamente, tanto no que diz respeito à construção da mise-en-scène mesmo ali, dos objetos, dos cenários, etc., e principalmente também dessa construção animada do filme, é tudo impecável, é tudo primoroso, e só o show visual que é Uma Cilada para Roger Rabbit já é um espetáculo à parte que já faz o filme valer muito a pena de ser assistido. Como eu falei, não é o filme perfeito. Ele pode ter esses probleminhas aí, principalmente no que diz respeito ao roteiro. Mas é um filme com um humor impecável. Pra mim, qualquer uma das piadas desse filme funciona. Eu me divirto assistindo ele toda vez que eu assisto. É hilário, é divertido, é alto astral, é alegre, é chamativo, é vibrante. É um filme que chama muito atenção até os dias de hoje. Por isso que não tem como não amar uma produção como Uma Cilada para Roger Rabbit. Levando em consideração a proposta de Tico e Teco, Defensores da Lei, eu acho que esse filme novo tem muito potencial para chegar bem perto do que a gente tem nesse filme aqui. Eu acho difícil atingir o mesmo patamar, até porque esse filme aqui tem um pouco mais de liberdade de brincar com algumas coisas que eu sei que Tico e Teco não vai poder brincar por causa de classificação indicativa, ser um filme da Disney, ter que manter o family friendly ali. Mas ainda assim, se chegar a 50% do absurdo que é esse filme aqui, pra mim já vai estar de bom tamanho, porque esse filme aqui é absurdo demais, e pensem nisso no mais positivo possível dessa afirmação que eu soltei agora. É maravilhoso, é sensacional, por isso que para Uma Cilada para Roger Rabbit eu dou uma nota 9.
E agora eu quero saber a sua opinião, que tá me assistindo aí. Já assistiu ao filme? Não assistiu ainda? Se assistiu? Gosta? Não gosta? Tá ansioso pra Tico e Teco Defensores da Lei? Já viu meu vídeo com as minhas expectativas pra esse filme? Comenta aqui embaixo, tá bom? Até mencionei que os dois têm uma proposta tão parecida que dá pra gente considerar do mesmo universo. Obviamente levando em consideração que um se passa a um século de distância do outro, né? Mas ainda assim dá pra considerar o mesmo universo ali, né? Não se esqueça de comentar tudo isso aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo, da minha roupa de véio e do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, se inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, pro canal continuar crescendo, e me siga também nas minhas outras redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades do canal, do meu dia a dia, e é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!